Então, nessa aula agora, a gente vai falar as noções básicas de conjuntos, certo? Então, vamos começar primeiro, que quando a gente vai estudar conjuntos, existem três coisas que a gente assume como noções primitivas. O que é isso? Significa dizer que não precisa de uma definição matemática rigorosa. E quais são essas noções? É a noção de conjunto, a noção de elemento e a noção de pertinência de um elemento em um conjunto, certo? Então a gente vai assumir esses três elementos aí como noções primitivas, beleza? Então como é que a gente pode representar um conjunto? A gente pode representar um conjunto de duas formas, certo? A gente pode representar, por exemplo, o conjunto das vogais. A gente pode representar ele entre chaves e separando os seus elementos por vírgula, né? Ou a gente pode representar também um conjunto por um diagrama, certo? Então a gente coloca aqui um pontinho A, E, I, O e U. Então a gente pode representar dessas duas formas. Cada membro ou cada objeto de um conjunto a gente vai chamar eles de elementos, beleza? Então todo mundo que vai compondo o seu conjunto a gente chama de elemento. Então o conjunto das vogais é o conjunto formado por esses cinco elementos, A, E, I, O, U, certo? Então, um conjunto pode ser qualquer coisa, certo? Só que aqui a gente vai, nessa parte inicial do nosso curso, a gente vai tratar conjuntos numéricos, certo? Normalmente vão ser números, certo? Então, é importante que a gente observe que a gente pode ter um conjunto que é elemento de um conjunto. Por exemplo, a gente pode ter esse conjunto aqui formado pelo número um, pelo número 2 e pelo conjunto um, 2, certo? Então, esse rapaz aqui, ele é um conjunto, certo? Só que olhando para esse conjunto aqui, ele é um elemento, porque ele é um dos membros que compõem o conjunto, certo? Então, a gente pode ter conjunto dentro de outros conjuntos. Então a gente tem um padrão que a gente sempre representa por letra maiúscula os conjuntos e a gente representa os elementos desse conjunto por letras minúsculas, certo? É uma convenção, certo? A gente adotar essas notações. Agora vamos para a primeira relação, que é a relação entre um elemento e um conjunto, certo? Que é o famoso pertence ou não pertence, certo? Então, sempre que você estiver relacionando um elemento com um conjunto, a gente vai usar o símbolo de pertence ou não pertence. Então, quando é que o elemento pertence? É quando ele for um dos elementos que compõem o conjunto, certo? Então, a gente representa x pertence a A. E quando esse elemento ele não fizer parte da composição do conjunto, então a gente diz que ele não pertence a A. E a gente usa essa outra notação aqui, certo? Que é o pertence cortado. Certo? Então, tem uns problemas de conjunto que você resolve mais fácil pelo diagrama, certo? Então, aqui a gente tem um conjunto A aqui qualquer, certo? Então, com relação a esse conjunto aqui, a gente tem que esse elemento, ó, ele faz parte do conjunto. Então, ele pertence ao conjunto. Já esse outro aqui, ó, esse D aqui, ele não compõe o A. Então, ele não pertence a A, certo? Parece bobeira isso daqui, só que muitas vezes, principalmente quando você tem um problema que envolve três conjuntos, então às vezes você quer saber quais são os elementos que pertencem a dois conjuntos e não pertencem ao terceiro conjunto. Então você tem que saber identificar quais são os elementos que estão e não estão no conjunto, certo? Então, mesmo isso aqui sendo aparentemente simples, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado. Como descrever um conjunto, certo? Basicamente, a gente pode descrever o conjunto citando os elementos. Por exemplo,
Aqui, que é o conjunto das vogais? Aí você lista todos os elementos, certo? Só que aí você se pergunta o seguinte: e se o conjunto tiver muitos elementos ou tiver infinitos elementos? Então, escrever elemento por elemento vai ser muito cansativo e, dependendo do problema, até impossível, certo? Então, a gente pode descrever o conjunto por quem? Pela propriedade, certo? Imagine que você quer descrever o conjunto de todos os números pares positivos, certo? Então, ia ser quem? 2, 4, 6, 8, 10, 12 e não tem fim, certo? Então, nesse caso, quando você tem um conjunto cujo número de elementos é infinito, aí você coloca a reticências aqui para que significa que isso daqui continua indefinidamente, certo? Então, para você não escrever isso, você faz o que, ó? X pertence aos reais, tal que, aí você coloca a propriedade dos elementos, certo? A maioria dos problemas de matemática a gente sempre descreve o conjunto pela propriedade dos seus elementos, certo? Então é bom a gente treinar isso daqui. Ó, como é que a gente poderia escrever o conjunto dos números inteiros de 1 até 200, certo? Pela propriedade, a gente poderia fazer assim, ó. A é todo x inteiro, certo? Então, boto todo x inteiro, tal que ele está entre 1 e 200. Então, você vai colocar 1 menor ou igual do que x, menor ou igual do que 200. Por quê? Porque ele tem que ser maior do que 1, só que ao mesmo tempo também tem que ser menor do que 200, certo? E outra forma de a gente escrever isso seria pela propriedade. Então a gente poderia colocar A, vou colocar um A1 aqui só para ficar diferente. Então a gente poderia colocar a seguinte propriedade. Ficaria 1, 2, 3, 4. A gente iria listar todos os elementos até 200. Agora, reticências aqui significa dizer que você vai continuar 4, 5, 6 até o último elemento que é o 200, certo? Agora vamos ver alguns conjuntos especiais, certo? Que é o conjunto unitário, que é aquele conjunto que possui apenas um único elemento. Nós temos o conjunto vazio, certo? Que é aquele conjunto que não possui nenhum elemento. Então a gente sempre representa o conjunto vazio por esse símbolo ou simplesmente duas chaves sem nada dentro, certo? Qual seria um exemplo de um conjunto vazio? Seria, por exemplo, o conjunto formado por todo número real, tal que x ao quadrado mais 1 seja igual a zero, certo? A gente sabe que não existe nenhum número real que satisfaz isso daqui. Então, o conjunto de solução para essa equação aqui é o conjunto vazio, certo? Saber representar o conjunto vazio, saber identificar os conjuntos vazios é muito importante. E nós temos o conjunto universo, que é o conjunto universo, é o conjunto que contém todos os elementos. Então, se você estiver tratando de inequações, por exemplo, e as suas inequações estiverem no conjunto dos números reais, então o conjunto do universo vai ser os números reais. Então, uma observação importante aqui é que esse cara aqui, alguns alunos colocam isso daqui para representar o conjunto vazio. Só que esse cara aqui, ele não é o conjunto vazio. Esse cara aqui, ele é o quê? Ele é um conjunto unitário e seu único elemento é o vazio. É um conjunto unitário que possui apenas o elemento vazio como elemento. Então, cuidado. Ou a gente representa o vazio assim, ou assim, certo? Igualdade de conjuntos, certo? Então, a gente vai dizer que dois conjuntos são iguais quando eles possuem exatamente
os mesmos elementos, certo? Então isso significa dizer o quê? Que todo elemento que é de A também vai ser um elemento de B e todo elemento de B também vai ser um elemento de A, certo? Então, falou igualdade de conjuntos, eles possuem exatamente o mesmo elemento. Então, e caso isso não aconteça, a gente diz que eles são diferentes. Então, a primeira coisa que a gente deve observar aqui é o seguinte, que, primeiro, a repetição de qualquer elemento do conjunto não altera o conjunto. Então, se você tem um conjunto que é formado por 1, 2 e 3, e o conjunto B que é formado por 1, 1, 1, 1, tem 4, 1, 4, 2 e 4, 3. Mas eles têm exatamente os mesmos elementos, certo? Então, repetir o mesmo elemento no conjunto, isso não altera o conjunto, certo? E a segunda observação é que trocar a ordem dos elementos de um conjunto também não altera o conjunto. Isso significa dizer o quê? Que o conjunto ele independe da ordem que você lista os seus elementos, certo? Então, não esqueça disso. Repetir elementos não altera o conjunto e inverter a ordem com que esses elementos aparecem também não altera o conjunto. O conjunto A, ele é um subconjunto do conjunto B quando todo elemento de A também for um elemento de B. Ou seja, se a gente fosse apresentar isso daqui em um diagrama, a gente teria o B aqui, certo? E o A aqui, certo? O A tem que estar totalmente dentro do B. Todo mundo de A tem que ser um elemento de B, certo? Então isso significa dizer o quê? Significa dizer que qualquer que seja o x em A, esse x também vai ser um elemento de B, certo? Então sempre quando você diz que o A é subconjunto de alguém, então significa dizer o quê? Que todo elemento que está aqui também vai estar aqui, certo? Então aqui um exemplo bem rápido, certo? Ó, se eu retirar os elementos A, B e C, certo? Então esse conjunto aqui está aqui dentro, porque todo mundo daqui está aqui, ó. Aqui o A, daqui o B e daqui o C. Certo? Da mesma forma, a gente tem, então a gente teria, se a gente fosse representar isso daqui no diagrama, a gente teria o conjunto aqui A, B e C, e do lado de fora a gente teria 1, 2, 3, 4 e o D, certo? Então, subconjunto, todo mundo que está nesse subconjunto tem que estar no outro conjunto. Da mesma forma, esse rapazinho aqui, ó. Certo? Então, quando a gente tem uma relação de subconjuntos, então a gente pode dizer duas coisas. A gente pode dizer várias coisas, na verdade. A primeira é que um A é subconjunto de B. A gente pode dizer também que A está contido em B. E a gente pode dizer também que o A é parte de B. E além disso, a gente ainda pode dizer que o B contém A, certo? Então, qualquer uma dessas quatro afirmações representa a mesma coisa, certo? Então, dizer que o A está contido em B, que A é parte de B e que A é um subconjunto de B, equivale a dizer que B contém A, certo? Então, tudo isso representa a mesma coisa. E quando a gente tem algum elemento que está em um conjunto e não está no outro, então a gente diz que o A não está contido em B, ou que o B não contém A, ou que A também não é um subconjunto de B. Então isso significa dizer que a gente teria a seguinte situação: a gente teria um conjunto A aqui e um conjunto B aqui. Note que a gente tem esses elementos aqui que estão em A, porém não fazem parte de B, então o A não está contido em B. E da mesma forma, a gente tem esses elementos de B que não são elementos de A. Então, B também não está contido em
A, certo? As propriedades de inclusão. Se a gente tiver três conjuntos quaisquer, A, B e C, então é seguinte, a gente vai listar algumas propriedades aqui. Primeiro é que o vazio, ele sempre é elemento de qualquer conjunto. Então, se você tem um conjunto, o vazio está lá dentro. Segundo é que qualquer conjunto é subconjunto dele mesmo, certo? O terceiro é que se um conjunto, se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual ao B. Lembre, a igualdade de conjunto dizia o quê? Que dois conjuntos são iguais quando eles possuem exatamente os mesmos elementos. Então, quando você afirma isso, na verdade você está dizendo que esse cara é subconjunto desse e que esse é subconjunto desse. E também vale a transitividade. Por exemplo, se você sabe que o A está dentro do B e o B está dentro de C, então o A vai estar dentro de C. Então a ideia aqui é assim, ó, eu tenho o A aqui, que ele está dentro do B, e a gente tem que o B está dentro de um C. Então, obrigatoriamente, o A também vai estar dentro de C. Certo? Agora, o que é o conjunto das partes? Certo? Então, o conjunto das partes nada mais é do que o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Certo? Então, se você tem um conjunto com dois elementos, então o que é o conjunto das partes? Vai ser o vazio primeiro, depois todos os subconjuntos formados com um elemento, com dois elementos e assim por diante. Certo? Então, quando o A possui N elementos, certo? Então, o P de A, o conjunto das partes de A, vai possuir 2 elevado a N elementos, certo? Vou fazer só um exemplo aqui bem simples. Se a gente tivesse esse conjunto A aqui formado por 1 e 2, então quem são os subconjuntos dele? Ia ser o vazio, ia ser o 1, o 2 e o 1, 2, certo? Então, esses elementos aqui é que formam o conjunto das partes desse conjunto A aqui.